vamos falar sobre microbiota intestinal. Acredita-se que a nossa microbiota contenha trilhões, isso mesmo, gente, trilhões de micro-organismos, com pelo menos 100 espécies diferentes de bactérias conhecidas, acumulando milhões de genes, 150 vezes mais do que os genes humanos. Estudos garantem que a importância do aparelho gastrointestinal ultrapassa a boa digestão dos alimentos. E então, para saber se você está se alimentando de forma adequada e cuidando da microbiota intestinal, eu e você vamos receber ela que é nutricionista, a doutora Fernanda Costa. Bom dia, doutora, bem-vinda. Saudade da doutora, né? Novamente, que maravilha. bom dia. A senhora, doutora, a senhora esteve aqui falando sobre dietas mirabolantes. Isso. Foi um programaço, acha quanta gente elogiou aqui também e aprendeu, porque a gente está aqui para aprender bastante, viu? Então, hoje é falar da microbiota, doutora. Micro, ainda em grego, é pequenos, bio é vida, pequenas vidas, o que é? Isso, microbiota intestinal se refere a pequenas vidas que estão acumuladas dentro do nosso intestino, né? A gente está falando aí de micro-organismos, de fungos, de bactérias, de protozoários, lógicos que alguns benéficos e outros maléficos. Olha que interessante. Vamos conversar um pouquinho, doutora, por favor? Doutora, então, a gente tem... É verdade que desde o nosso processo da digestão, que começa na boca, a mastigação, a saliva, a gente também tem essas vírus, bactérias do bem que estão lá espalhados para o nosso sistema digestivo inteiro, doutora? Sim, tudo que tem vida ou não tem vida tem bactérias, né? Algumas positivas, outras negativas para o nosso organismo. Então, o processo digestório, ele vai iniciar aí com a boca, né? A gente ingerindo o alimento e todo o alimento ele já vem com uma carga microbiana. Agora a gente precisa saber se essa carga microbiana ela é benéfica ao nosso organismo ou maléfica ao nosso organismo. Tá misturado, doutora. Pega uma fruta, uma maçã, não lavou direito, então tem Então coisa do vai bem... ter micro-organismos aí não legais, do mal para o nosso organismo. Assim como tem nesses próprios alimentos bactérias boas para o nosso organismo. Aí chega no estômago, o que faz lá? Aí chega no estômago, eles são quebrados em pequenas partes, né? O nosso estômago ele tem a funcionalidade de quebrar esses macro, né, os grandes alimentos em pequenas partículas. Não mastigou direito, o estômago tem que se virar lá embaixo. O estômago se vira ali, ele trabalha mais. Para chegar no nosso intestino e ser absorvido aquilo que nós precisamos absorver, que são as vitaminas, os minerais. Só que quando ele chega no nosso intestino para ser absorvido, vitaminas e minerais, eles vêm com essa carga microbiana. É lógico que o nosso intestino ele já tem uma colônia, ele já tem 1 milhão aí de micro-organismos dentro do intestino. E aí eles se misturam para fazer os bem bolados que nós descobrimos aí, que são pesquisas recentes. Falar de microbiota intestinal a favor da perda de peso ou do ganho do peso, do sistema imunológico, da prevenção do câncer, são estudos muito recentes. São estudos que vêm sendo embasados aí a partir de 2010 em diante, com algumas pesquisas. E aí, então, a gente tem muito para discutir ainda sobre o tema. Doutora, eu entendi. Chega lá no estômago, no intestino, chegou no ringue tem lá as bactérias do bem esperando lá. Escuta, nada de trazer inimigo aqui, mas chegou o inimigo lá, né? Ali, então, uma luta, doutora, o que é o bem contra o mal ali? Isso. Já acontece ali no intestino, no organismo? Já acontece ali uma luta entre o bem e o mal, correto. Na realidade, é importante ressaltar que a nossa flora bacteriana, nossos micro-organismos, eles têm que ser do bem. Okay. Porque se chegam do mal, ele precisa combater, Mas ele vai combater, forte. ele vai combater. O nosso organismo está preparado para combater o mal. Só que ele precisa estar forte, ele precisa ter em números, volume dessas bactérias do bem. Então, por isso que a gente tem que cuidar dessa microbiota para que sempre a gente tenha um grande volume de bactérias do bem para que ele venha combater esses malefícios que vêm externos. E um dos processos de cuidar, de potencializar essa microbiota do bem é uma boa alimentação. Uma boa alimentação rica em pré-bióticos e probióticos. Opa. Então, o que são pré-bióticos? São alimentos de origem vegetal que nosso organismo, o nosso estômago, ele não quebra.
ele passa direto e vai para o intestino, que são as fibras alimentares. Então é bom. Muito bom. Claro. Então o nosso organismo não digere e ele vai direto para o nosso intestino e lá no intestino ele vai fazer maravilhas, ele vai fazer com que aumente o volume dessas bactérias benéficas. Olha só. Então, que fibras é bom. Fibras. O que a gente pode encontrar? Arroz integral, frutas em geral que contém bastante fibras, farinha de trigo integral, todos esses alimentos que contêm aí o integral na frente ou grande quantidade de frutas. E os probióticos são aí os alimentos derivados de iogurtes, os lactobacilos, leite, que a gente já ouviu falar, são aí os derivados de leite. Então, os probióticos, eles são digeríveis, porém, os probióticos, eles já vêm com uma carga de bactéria boa, que são os lactobacilos vivos, né? Aquele que a gente fala, os kefir, né? Isso que é os kefir. O kefir. Então, essas bactériazinhas, elas já são boas. E aí, quando nós ingerimos, ela aumenta seu volume, se junta com as outras boas e estimula mais o crescimento de bactérias boas. Tá vendo, gente? Então, é colocar comida boa para potencializar esses micro-organismos que temos, assim, para defender. Temos algumas fotos, doutora? Vamos mostrar algumas fotos aqui. É tão bom aqui no Saúde Fé, a gente traz fotos para ilustrar, doutor. O que é isso aqui tudo, doutor? Bom, esse aqui é o nosso intestino, né? Intestino grosso. Aqui dentro a gente tem o intestino delgado. No intestino grosso, que acontece a maior dos metabólitos aí da absorção de micronutrientes. E aqui a gente está falando de um tema que muito se ouve falar, disbiose intestinal. Disbiose. Disbiose se dá o termo de quando isso daqui tá uma bagunça. Uma bagunça. É a disbiose intestinal. A disfunção. A disfunção. E o que leva a ter essa disbiose? Toxinas, poluentes, aditivos alimentares. O que são aditivos alimentares? Tudo aquilo que é colocado naqueles alimentos de saquinho, né? Que a gente compra no supermercado, embaladinho. Alimentação inadequada. Os conservantes, Os conservantes. Estresse faz causar aí a disbiose. Uso de medicamentos excessivos, principalmente antibióticos e anti-inflamatórios. Menopausa, álcool, desporto intenso, ou seja, aquela pessoa que faz uma atividade física com muita intensidade, ele tem um desgaste maior da sua microbiota intestinal, então ele precisa cuidar mais ainda. E se ele faz dieta mirabolante, pior ainda. Pior ainda. E infecções bacterianas em geral, que pode vir do alimento, pode vir do ar, da água. Né? A infecção bacteriana está relacionada ao antibiótico, ou seja, a coisa está... Aí você tem uma infecção bacteriana, já bagunçou tudo aqui, você entra com antibiótico e potencializa essa bagunça. Agora, um sintoma disso, doutora, assim, é dor, é cólica, é diarreia, ou seja, tudo junto? Bom, o mais engraçado é que muito pouco se fala em sintomas da disbiose, que é flatulência, gases, dor de cabeça, inchaço na região abdominal. Então, são sintomas que a gente pode confundir com outros milhares de sintomas. Então, é muito difícil identificar, a minha microbiota intestinal está desequilibrada. A gente tem hoje, já foi patenteado aqui no Brasil, a gente tem exames que são feitos para ramificar essas bactérias do intestino, mas ainda não é acesso público a todos, né? Então, assim, há muitos estudos para melhorar isso ainda. Doutora, uma pessoa que teve, assim, uma alimentação rica, esse fast food rica em corantes e descorantes, etc., que é a toxina, esse fast food da vida aí, doutora, muito sal... Tem solução? Eu posso voltar a regular a minha microbiota? Como? Pode sim. Na realidade, com a introdução de alimentos legais, que são as fibras, aí, os probióticos, né, os derivados de leite com essas bactérias boas, mas também atividade física. A atividade física está relacionado à regulação dessa microbiota. Não essa super aí, Não essa super. Entendi. Aquela que a gente faz com orientação do educador físico, de 30 a 40 minutos. Ela ajuda a potencializar essa regulação do intestino. Aí, evitar refrigerante, evitar o cigarro. Gordura, álcool, refrigerante, comida muito industrializada, evitar o estresse. Porque, e se a pessoa continua e não faz essa reeducação alimentar,
pode, doutora, que consequências As tem? consequências vão desde um agravamento aí no seu biotipo físico, né, que a gente chama de obesidade, das doenças relacionadas como Corpo diabetes, intoxicado. hipertensão, doenças cardiovasculares Entendi. estão relacionadas, assim como um câncer, né, que pode gerar aí um câncer de cólon, algum câncer relacionado a essa bagunça que é feita dentro do nosso intestino. E o que é isso aqui, doutora? Bom, aqui é o caminhozinho, né? Que a gente precisa de uma microbiota. Quanto mais bactérias boas, melhor. Aí a gente tem os desafios, né? A gente toma antibiótico, a gente fica estressado, a gente come mal, aí elas começam a bagunçar. Quando elas bagunçam, a gente fala que criam cepas patogênicas. O que seriam cepas patogênicas? São as bactériazinhas ruins, que não é só boas, né? As ruinzinhas vêm e dominam esse ambiente. E é onde a gente tem os efeitos colaterais. E aí, o que a gente precisa fazer? Uma restauração dessa microbiota, voltar a ter diversidade através de uma alimentação saudável e da prática regular de atividade física. Ou seja, atividade física e deixar aqueles alimentos tóxicos de lado. Isso mesmo. Né? Tem que começar, tem que refazer a microbiota. A microbiota, refazer toda a microbiota. Hoje, Frei, como eu falo que é novo, né? Há muitos estudos que relacionam aí com o parto, se o parto era normal ou se foi cesárea, tem uma ligação com a microbiota intestinal. Muitos estudos ainda estão relacionando com a quantidade de estresse e cortisol que nós produzimos, mas ainda é muito recente. Então, quando a gente fala de microbiota intestinal, a gente sempre tem que falar com um ponto de exclamação, nunca com uma afirmação. Porque hoje, a cada dia que passa, a gente tem descoberto coisas novas e a importância dela já é comprovada para a nossa saúde. Então, a gente precisa cuidar. E é claro que o tema é novo, microbiota, ou seja, não é novo, está vindo à baila nesse momento. E temos perguntas chegando justamente sobre esta realidade. Assim, vamos colocar aqui para a doutora o Vinícius Lemes, de Pirenópolis, lá em Goiás. Bom dia, Vinícius, Deus te abençoe, representando a linda Pirenópolis aqui na TV Aparecida, no programa Saúde e Fé. O iogurte ajuda para a microbiota intestinal? É legal tomar todos os dias? Me refiro àquele natural, feito em casa, né? O Vinícius, doutora. Ok, Vinícius, bom dia. Vinícius, sim. O iogurte, como eu disse, ele é um probiótico. Então, ele já vem com essas bactériazinhas boas para o nosso intestino e a formação de uma microbiota saudável. Todo iogurte? Todo iogurte. Tem o nome iogurte? Tem. Porém, é preferível feito em casa, porque o industrializado ele vai ter processos de conservação e edulcorantes. É aquele famoso o kefir também? O kefir é a bactériazinha que a gente coloca ali no meio de cultura e faz o iogurte dele, né? Então ele é ótimo, sim. Hoje em dia existem cadeias, né, de distribuição de kefir, é bem legal. E assim, se for, é ideal que tome todos os dias para a regulação da microbiota, mas de preferência os caseiros, sem adição de açúcar, sem adição de edulcorantes. E quando for tomar o industrializado, é importante ler o rótulo para ver se realmente esse iogurte ele tem bactérias formadoras de colônias, bactérias boas. Entendi. Porque muitos fake iogurte. O Douglas Salvino, de Pindamonhangaba, bem pertinho de nós. Bom dia, Douglas, que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco, Douglas. Como recuperar a flora intestinal de bebês que fizeram uso prolongado de antibióticos? Bom, Frei, aí é onde a gente entra numa controvérsia muito grande. Na realidade, a alimentação exclusiva do bebê até o 6º mês é o leite materno. Isso é. Então, o leite materno é um componente essencial para a recuperação dessa flora bacteriana desse bebê. Até os 2 anos, né, o leite materno ele é indicado, então o leite materno é essencial. Muito se fala sobre o uso dos probióticos, né, diariamente para a recuperação da flora bacteriana, porém, em bebês não é comprovado com 100% de eficácia que nós conseguimos tomar iogurte todos os dias e recuperar. Então, a indicação é leite materno e uma alimentação, se ele já introduziu a alimentação a partir dos 6 meses, alimentação regular, que essa alimentação tenha aí algum tipo de fibra. Ô, doutora Fernanda, uma pergunta assim, a gente viu, a senhora falou do leite, os derivados de leite, iogurte, etc., que tem essa colônia de microbiota que ajuda, enfim, mas quem é intolerante à lactose? Quem é intolerante à lactose, a gente pode extrair
apenas a bactéria e não introduzir no leite, que é o próprio kefir, né, que a gente costuma dizer, ou um lactobacillus vivos, e colocar em outro alimento. Então tem solução. Que no leite a fermentação dele é mais rápida, é mais fácil. Mas para os intolerantes a gente consegue uma solução sim. E aqui a nossa amiga Sandra Neles, de Sorocaba, São Paulo. Bom dia, Sandra, que Deus abençoe. Bem-vinda sempre, viu? O povo de Sorocaba sempre participando aqui no Saúde e Fé. Essas bactérias também podem determinar o quanto uma pessoa pode ser magra ou obesa, dependendo do tipo dessas bactérias? Pergunta a Sandra. Sandra, o que é comprovado até esse exato momento hoje, que na realidade essas bactérias elas interferem no nosso metabolismo, sim, principalmente da obesidade. Há estudos que falam que a partir dos 2 anos, se essas bactérias não foram colonizadas corretamente, que você vai ter um efeito para o resto da sua vida, igual um DNA. Né? Você vai carregar isso para o resto da vida. Mas como eu disse, por ser muito novo, todos os estudos randomizados, todos os estudos feitos até hoje, não tem essa comprovação. O que a gente sabe, microbiota intestinal funcionante, regular, ela ajuda no metabolismo de emagrecimento e no processo de saúde. Agora, dizer que afirmar que isso realmente interfere se você vai ser magra ou obesa, ainda não existe comprovação sobre o tema.